Oi, tudo bem? Eu voltei e hoje eu vou falar a respeito de depois que eu fiz a minha primeira fertilização até a segunda fertilização, o que aconteceu. Antes eu quero agradecer algumas pessoas, quero agradecer todas as inscritas no meu canal, em especial a Paty Oliver, obrigada pelo comentário, que bom que você gostou do primeiro vídeo. E a Laila Gomes, obrigada também pelo comentário que você me deu de força. Tomara que eu tenha a mesma sorte que a sua mãe teve e a sua irmã, né, que você falou. E tomara que dê tudo certo também, que eu consiga engravidar sem nenhum tipo de tratamento. A minha amiga Natália, a Cris, minha querida, a Deise, a Renatinha, a Vanessa, a Tati, todas as minhas amigas que estão me acompanhando um pouco da minha história de tentante no YouTube, e as que minhas amigas mesmo que não me acompanham pelo YouTube, mas me acompanham mais perto. Obrigada, um beijo para todas, tá? Amo vocês. Então tá, agora eu vou começar a falar o processo que aconteceu entre a minha primeira fertilização in vitro e a segunda fertilização. Não sei se vai dar tempo de eu falar tudo, mas eu acho que vai. Quando não deu certo a minha primeira fertilização, que os embriões morreram após o descongelamento, a gente ficou muito chateado, eu e meu marido, e a minha maior preocupação era como é que a gente ia pagar uma segunda, porque o meu pensamento eu ficava pensando, eu só vou conseguir engravidar com tratamento, eu só vou conseguir engravidar com a fertilização in vitro, como é que a gente vai pagar outra fertilização in vitro? E eu só ficava pensando nisso, né? E a minha maior preocupação, infelizmente, nesse momento, era o dinheiro. E o meu marido falou, calma, você tá muito ansiosa e tudo mais, vamos esperar um pouco mais, eu tenho que juntar um pouco de dinheiro, né, assim e tal. E eu não queria, eu queria tudo pra ontem, eu queria fazer na semana seguinte. E ele, não, né? Só que eu fiquei chateada e fiquei pensando se eu tava muito ansiosa. Claro que eu tava muito ansiosa. Eu queria ver logo o resultado da próxima fertilização, eu queria saber o que ia acontecer, né, dali em diante. E ele falou, amor, a gente não tem dinheiro para pagar outra fertilização agora. E aí eu liguei para minha doutora, falei, doutora, não vou conseguir fazer outra fertilização agora, porque ela já falou, vem aqui no mês seguinte pra gente conversar, ver o que a gente pode fazer. Eu estive lá e eu falei pra ela, doutora, não tem como a gente fazer outra fertilização agora. Aí ela falou, Priscila, eu tenho duas coisas para falar para você. Só que no dia que você soube que os embriões, né, você não fez a transferência, eu não consegui falar e tudo mais. E uma delas você tem 28 anos, você pode ser uma doadora de óvulos, né, se você quiser. E também a segunda tentativa da fertilização in vitro é um pouco mais barata. A gente pode dar um desconto, você pode entrar para um grupo aqui especial da clínica, que não tem como pagar, condições assim financeiras, tudo para pagar. E eu falei assim, então tá, vamos ver o que vai acontecer. E aí refiz todos os exames que ela tinha passado de sangue, né? Não os invasivos, mas todos os outros exames de sangue eu fiz para saber se estava tudo ok, porque para você ser doadora você tem que ter compatibilidade, né, com a receptora. E quando você é doadora, você tem que ter no mínimo, pelo menos lá na clínica, a regra é essa. Você tem que ter no mínimo produzir 12 óvulos, né? 12 óvulos perfeitos e sadios. E eu fiquei pensando assim, que ótimo, porque como eu tenho ovário micropolicístico, eu vou conseguir essa quantidade que a doutora tá falando. Só que ao mesmo tempo eu pensava, será que eu vou conseguir qualidade? E se eu não conseguir qualidade dos óvulos, que foi o que aconteceu da primeira vez? O que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? E se eu não conseguir 12 óvulos de bom? Se eu conseguir só 5 ou 4? E ela falou assim, se você quiser, você pode ser, nesse mês que você fizer a fertilização, doar todos os seus óvulos. E no próximo mês, né, no outro ciclo, você faz outra fertilização e você fica com todos os óvulos. Eu sendo doadora de óvulos, eu só pagaria a medicação. Quem pagaria o meu tratamento é a minha receptora.
preenchi todos os dados, falei com meu marido e ele, graças a Deus, falou: meu amor, o que você quiser, eu vou apoiar você. Fiquei feliz com isso, porque nem todos os maridos apoiam a mulher quando quer ser uma doadora de óvulo, porque, querendo ou não, falando em grosseiro modo, a gente está doando um filho. Como muitas, né, das minhas amigas que eu conversei sobre isso, falava: nossa, você tem coragem? Tenho coragem. E assim, eu fico muito feliz de poder ser doadora, de estar tudo ok comigo, graças a Deus que eu possa ser doadora, ter compatibilidade com outras pessoas. E eu fico muito feliz porque eu fico pensando na minha agonia de conseguir engravidar, na minha agonia de conseguir ter um bebê, e dependendo de mim. Imagina uma outra pessoa que depende de uma terceira para conseguir engravidar, para conseguir ter os óvulos, porque as pessoas receptoras são pessoas que não conseguem ter óvulos, não conseguem produzir óvulos bons, sadios, ou não conseguem ter embriões, só o marido, né, e tudo mais. E eu fico muito feliz por eu conseguir ser, não tenho problema algum. Eu dou os óvulos como se eu estivesse doando sangue, sempre foi. E eu fiquei muito feliz quando eu pude ser doadora. Eu falei: que ótimo, né, que eu posso ser doadora. E o meu marido me apoiou e a gente foi caminhando para a próxima fertilização in vitro. Quando chegou pertinho da gente poder fazer o tratamento novamente, me veio à cabeça: e se eu não conseguir os óvulos necessários, a quantidade? E se da próxima vez que eu fizer, o mês seguinte, eu não conseguir nenhum, der tudo errado pra mim e der tudo certo, né, se eu for doar todos, que eu não tiver a quantidade boa pra mim e pra ela, se eu for doar todos da primeira vez e der certo pra ela, e a minha não vai dar certo? Eu pensava isso, a gente pensa tudo, a minha cabeça, a gente fica pensando várias besteiras, várias coisas, assim, pensamentos de que e se. Essa é a verdade. E comigo não foi diferente. Foi exatamente isso que eu tô falando. Eu fiquei pensando nisso e liguei pra doutora. Eu falei: doutora, eu não queria doar se eu tiver poucos óvulos. Eu queria ficar pra mim. E ela falou: Priscila, não vamos começar a sofrer por antecedência. Vamos acreditar que você vai conseguir os óvulos necessários. E tirou um pouco desse monstro, né, que tava rondando a minha cabeça. Aí eu fiz com a cara e com a coragem. Graças a Deus deu tudo certo durante o tratamento. Só que eu tive somente 8 óvulos bons, maduros, perfeitos e sadios para poder fazer a fertilização. Na primeira eu tive uma quantidade enorme, só que dessa segunda vez a doutora me acompanhou bem de perto. Todos os dias eu fazia exame de sangue. Todos os dias eu ia na clínica fazer a transvaginal, né? A transvaginal, a ultrassonografia seriada transvaginal. Todos os dias eu ia lá fazer para ela acompanhar bem de pertinho o que estava acontecendo comigo. E os óvulos foram crescendo, evoluindo, ela diminuiu a medicação e eu consegui qualidade dessa vez. Não tive um hiperestímulo, graças a Deus. Só que chegou no impasse. Priscila, você não vai ter a quantidade de óvulos suficiente para doar e para ficar para você. E agora? E agora que eu não tinha dinheiro, só, né, quem poderia tentar arrumar esse dinheiro é meu marido. Eu não tinha como mesmo tirar da onde esse dinheiro, não tinha como. E eu fiquei super ansiosa, super com medo lá na clínica de ligar pro meu marido, falar que eu não queria doar aqueles óvulos. E assim, era um dia antes da punção que a doutora falou isso. Um dia antes de eu retirar os óvulos e fazer todo o procedimento da fertilização. Aí eu falei: Senhor, o que que eu faço, Deus? Me dê uma luz. E não tive jeito, a doutora falou: você tem que decidir isso hoje, porque a gente precisa saber isso hoje da clínica. Inclusive a receptora também precisa saber disso, que querendo ou não ela tá esperando. E eu não tive quantidade para ficar e para doar para ela. A doutora falou: você é um caso difícil, você sabe, seus ovários são os ovários difíceis da gente poder
conseguir a quantidade de óvulos desejadas, maduros e bons para fertilização. Não te prometo que você vai conseguir exatamente o que você tem hoje na próxima fertilização, porque cada mês, né, o organismo ele pode se acostumar com a medicação. Ela deu várias opções para que eu não fosse doadora e para eu ficar com todos os óvulos para mim, sendo que a gente tinha que pagar a quantia do tratamento que a minha receptora pagaria, eu tive que pagar. E aí é que a gente não tinha o dinheiro. Fiquei lá na recepção uma manhã inteira, pensando o que eu ia fazer, se eu falaria pro meu marido, se ele ia brigar comigo. E eu falei, eu vou ligar pra ele, porque o não eu já tenho, né? Aí eu liguei pra ele, já chorando, ao mesmo tempo eu queria me controlar, porque eu não queria que nada abalasse, né, os meus ovários, os meus óvulos, tentando me controlar. E eu falei, amor, eu não tenho a quantidade necessária para doar e para ficar. E eu queria ficar com todos os óvulos para mim. E a gente só tem 8 óvulos, serão os 8 que a gente vai fertilizar. E é claro que nunca ficam os 8, né? Sempre de 8 passa para 7, 6, a gente nem sabe quanto que a gente vai ter. Mas a doutora confirmou que os óvulos que eu tinha eram óvulos bons. E ele falou assim, amor, vou dar um jeito de arrumar o dinheiro e falar pra doutora que a gente vai fazer. E nossa, eu fiquei muito emocionada, chorava de alegria depois, né? Chorava de alegria, agradeci muito a ele. É o homem da minha vida mesmo, não tenho como negar isso. Desde o primeiro momento que eu vi, amor, eu te amo, obrigada por existir na minha vida. Você é o homem que eu pedi a Deus, essa é a verdade. E mais um gesto dele de marido maravilhoso, ele aceitou o que eu havia pedido, que eu não queria doar e queria ficar com os óvulos pra gente. Assim foi feito. Eu fiz a punção, ele colheu os espermatozoides, a gente fez a fertilização desses 8 embriões. Isso foi numa sexta-feira também. E na segunda-feira, quando eu saí da punção, a doutora falou, Priscila, vem na segunda-feira pra gente já fazer a transferência dos embriões, que tá tudo ok. Eu nem acreditei, né? Eu fiquei eufórica, assim, meu Deus, graças a Deus, dessa vez vai dar tudo certo. Eu tava esperando que... Nossa, eu tava explodindo de tanta emoção. Que tudo tinha dado certo, que eu sabia que Deus estava ali naquele momento me iluminando, me abençoando e que daria tudo certo. Sempre acreditando. E a gente foi para casa, fizemos a fertilização. Na segunda-feira a gente voltou lá. A minha sogra tinha vindo aqui para casa exatamente nesse final de semana, sem a gente combinar nada. Ela tinha ligado na sexta-feira falando que ia vir para cá esse final de semana. Minha sogra mora em outra cidade. E foi tudo perfeito, perfeito. Ela veio pra cá, a gente tem que ficar, pelo menos eu fiquei uma semana exatamente de repouso, quase que absoluto. A gente fez a transferência, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. A gente fez a transferência dos embriões na segunda-feira, à tarde, mais ou menos 2 horas da tarde. A gente conseguiu, desses 8, a gente conseguiu 3 embriões, 2 de classe B. E foram os 2 de classe B que foram transferidos para o interior do meu útero. A gente assistiu, tem como a gente ver por uma câmerazinha, a doutora introduzindo os embriões lá no colo do meu útero. E foi mágico, tudo muito lindo. A gente acha tudo muito lindo, tudo muito perfeito. E aí eu vim para casa e o rapaz do laboratório falou, olha, esse outro embrião que tá aqui, ele tem que virar blastocisto. Para ele ficar sendo blastocistos, ele tem que sobreviver, acho que durante 7 ou 8 dias lá na forminha lá que eles colocam para poder o embrião continuar a produzir, a reproduzir, né, a evoluir as células e ser congelado. Infelizmente ele não foi para frente, ele não sobreviveu. E eu só estava com os 2 embriões dentro de mim, feliz da vida.
pensando, nossa, tomara que seja gêmeos, tomara que os dois fiquem. Orei muito, como acho que eu nunca orei na minha vida. Todos os dias, toda hora, todo momento, eu acordava, dormia, só em oração, só em oração, só em oração. E eu fiquei uma semana em casa, falei no trabalho, só a única que sabe disso é a minha chefe, né? A minha chefe, meu patrão não sabe, mas minha chefe sabe. E falei com ela, fiquei uma semana em casa, de repouso, a minha sogra aqui, uma querida, me ajudando em tudo e mais um pouco, uma mãe. E... peraí... ah, tá. Desculpa. E quando foi a gente com 13 dias ou 14 dias, a doutora me dá um pedido do exame do beta-HCG para eu poder fazer o exame, para saber se eu estou grávida ou não. Como exatamente 11 dias, começou a sair uma borra. Eu já fiquei desesperada, meu marido também. E começou a descer uma borra, tipo uma borra de café. Essa borra, ela poderia descer e parar. A minha não parou, ela não estancou. A doutora aumentou a quantidade da medicação e a borra não parou. Só desceu mais e mais e depois desceu sangue. Eu não sentia dor, eu não sentia nada, mas eu já estava bem chateada com isso. Já estava desacreditando de que tudo daria certo nesse momento. E exatamente, não deu certo. Isso foi numa quinta-feira que começou a descer a borra, o sangue só aumentou, o fluxo só aumentou. Na segunda-feira, quando eu fui fazer o exame, o beta-HCG, deu negativo. Bem negativo. Nem um indício de que de repente eu poderia... Nada. E mais uma vez, negativo. Acabou a segunda fertilização in vitro. Eu vou parar por aqui, mas essa é a história da minha segunda fertilização in vitro. E depois eu volto para contar exatamente o que aconteceu até hoje, no caso, o que está acontecendo. Infelizmente eu não fiquei grávida, é da vontade de Deus. Dessa vez eu não parecia que eu ia entrar em depressão, nada disso. Desde que eu vi a borra, parecia que eu já estava esperando, sabe? E deu negativo e eu fiquei tranquila, eu fiquei bem tranquila, até me espantei com a minha atitude. Mas o meu marido me deu o maior apoio, maior força, como sempre. E não foi da vontade de Deus, é o que eu pensei. Ou eu não estou preparada ainda para receber essa bênção. E se eu não estiver preparada, eu quero que o Senhor me prepare, eu quero que o Senhor prepare cada uma de nós. Se a gente só recebeu negativo até hoje, é porque Deus está preparando uma coisa muito melhor para a gente, é no que a gente tem que acreditar. Então, muito obrigada por assistir, fica com Deus. Eu vou voltar com outras notícias e dizendo como é que está sendo tudo até hoje. Um beijo para todo mundo, obrigada por assistir, que Deus abençoe a nossa família, a sua família, a minha, nosso ventre, que nos dê alegria, fé e esperança para seguir sempre um caminho do Senhor Jesus Cristo, acreditando que Ele tem sempre o melhor para a gente. Um beijo, fica com Deus, tchau, tchau, até o próximo.